Boa tarde, galera. Que aula de Física 1, beleza? Turma do primeiro ano, primeira ADMA, se estou enganado. Tá? A Lídia Ieda. Boa tarde a todos vocês. Eu vou fazer um apanhado que eu me lembro que a gente estudou essas partes ainda em sala de aula, né? Antes de chegar essa problemática aí da pandemia. Eu espero que todos vocês estejam bem, tá? Fiquem em casa e vamos para cima aí, ó. Não vamos deixar nos abater. Por isso que está acontecendo, né? Isso aí é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro e todo mundo está superando aí, ó, as expectativas. Vamos lá. Então, voltando ao assunto de física, a gente vai estudar aqui o movimento uniformemente variado. Vocês vão se lembrar que eu já comentei isso já. Então, no movimento uniformemente variado, as duas características principais vai ser a velocidade vai variar e a aceleração ela tem que ser constante. Olha, professor, como é que pode ser isso daí? Ó? Vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma trajetória, a origem, a gente tem uma partícula aqui, ó, ou pode ser um móvel, uma bola de sinuca, o que vocês queiram, só que tem que ser em linha reta. Né? Por isso que é retilíneo, porque é linha reta. Então, a gente tem aqui tem a origem, e a gente está supondo que essa partícula ela vai iniciar com uma velocidade de 10 metros por segundo, unidade de velocidade. Quando ela tiver 2 metros da origem, ela vai estar com uma velocidade de 20 metros por segundo. E quando ela tiver 4 metros da origem, ela vai estar com 30 metros por segundo. Uma coisa que, só para exemplificar a ideia, para a gente entender o que é um movimento uniformemente variado. Beleza? Bom, a gente também já estudou anteriormente que a aceleração vai ser o quê? Vai ser a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Isso aqui é a equação da aceleração. Bom, a gente sabe também que variação, o que vai ser? A gente pode pegar com esses dados aqui, a gente pode organizar uma pequena tabela. Eu peguei aqui, ó, eu estou supondo que quando o móvel estava na posição inicial, valia 10. Eu estou supondo um tempo de 5 segundos. Quando está na posição, quando estava com velocidade de 20 metros por segundo, tinha gastos 10 segundos. E quando estava com velocidade de 30 metros por segundo, ele estava com um tempo de 15 segundos. Como a gente sabe que a aceleração vai ser variação de velocidade sobre variação do tempo, a gente pode pensar da seguinte maneira. Velocidade final menos a inicial. Velocidade final menos a inicial. Tempo final menos tempo inicial. Pô, isso aqui vai dar 10, isso aqui vai dar 5. Então, a gente vai ter uma aceleração de 20 metros por segundo quadrado. Ninguém se agonia com isso daqui, porque isso aqui é unidade da aceleração, não? 20 metros por segundo quadrado. Bom, se nesse trecho aqui, ó, nós estamos estudando esse trecho aqui, ó, de 0 até 2, quando a velocidade era 10, depois passou para 20. Ele falou que nesse pedaço aqui, ó, nessa variação de velocidade, a aceleração deu 2 metros por segundo. Se a gente pegar a outra parte, aqui, ó, da variação de 20 até 30 metros por segundo, por um tempo, quando tiver 20, o tempo vai em 10 segundos. Quando a velocidade estiver em 30 metros por segundo, o tempo 15 segundos. E a gente calcular a variação nesse trecho aqui, vai ser a final menos a inicial. Perdão, está errado bem aqui, ó. Organiza aí, por favor. Que vai ser 30 menos 20, eu coloquei 10. E aqui embaixo está certo, 15 menos 10. Bom, esse aqui vai dar 10, aqui vai dar 5 e vai dar 2 metros por segundo. E claro que tinha que dar 2 metros por segundo ao quadrado, já que esse exemplo aqui, ele retrata a variação de uma partícula em movimento uniformemente variado, cuja a velocidade sofreu uma variação, né, de 10 até 30, e a aceleração permaneceu nos 2 metros por segundo. Ok? Continuando aqui. Bom, partindo
dessa equação, quando desmembrar essa equação, a gente vai chegar nessa equação bem aqui, ó. Que isso aqui eu não estou enganado, a gente já fez em sala de aula. A equação da velocidade, essa aqui é a equação da velocidade do movimento uniformemente variado, onde V é a velocidade final, o V0, não é VO, né, galera? É V0. O V0, velocidade inicial. Esse Azinho aqui, ele vai ser a aceleração e o T vai ser o tempo. Então, isso aqui, no livro vai estar a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. E nós estamos só dando direcionamento para vocês, tentar buscar um livro, tentar buscar algumas apostilas na internet, né? A gente vai ter que usar muito a internet a partir de esses tempos agora, galera. São novos tempos. Bom, então, isso aqui vai ser a equação. Para essa equação, a gente vai ter duas análises, que vai ser o sinal da aceleração. Para esse caso, essa equação aqui, ó. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Isso eu comentei também. Quem está variando aqui é o tempo. E o coeficiente do tempo é a aceleração. Então, a aceleração ela vai poder ser ou positiva ou negativa. Como isso aqui é uma equação do primeiro grau, como é uma equação do primeiro grau, ela gera uma reta. Então, a análise cartesiana, ou a análise do gráfico, ou a análise do plano cartesiano, eu escrevi simplesmente análise cartesiana, eu peguei o eixo do y, eu chamei do eixo da velocidade, e o eixo do x, eu chamei do tempo. Então, a gente tem aqui, ó, quando o tempo for zero, velocidade inicial. Tá? Forma geral isso aqui, hein? Quando o tempo for um tempo t1 qualquer, a gente vai ter velocidade final. Então, crescente. Esse caso aqui, quando a reta é crescente, com certeza, a aceleração é positiva. Bom, o que ele quer dizer com isso? Bom, ele quer dizer, para esse caso bem aqui, que a gente está aqui em Barreiras e a gente vai pegar e vai para Salvador. Então, nossa orientação vai ser Barreiras, Salvador. Tudo bem? Vai embora. O tempo vai aumentando, a velocidade vai aumentando e você chega lá em Salvador. Mas a gente pode ter o segundo caso. O segundo caso, ele está falando para vocês que a velocidade inicial é negativa, porque está abaixo do eixo do tempo. Quando o tempo for um tempo t1, ele está falando para mim que a velocidade aqui é nula. E depois, no tempo t2, ele está com outra velocidade. Bom, como é que você vai entender isso daí? Ó? O professor atrapalhou? Não. Tem que se aperrear? Também não. É só a gente pensar da seguinte maneira. Vou pegar o exemplo oposto. Para explicar isso aqui. Ó. Pense da seguinte maneira. A gente está aqui no CETEP. A orientação da trajetória nossa é para Luiz Eduardo, por exemplo. Para Luiz Eduardo Magalhães. Ok? Então, a gente vai sair aqui, ó. A gente vai sair aqui do CETEP, vai na direção de Luiz Eduardo Magalhães. Mas, por exemplo, quando chegar lá na ponte de cimento, a gente para o carro e resolve voltar. Aí o móvel vai fazer isso aqui. Ó. É só isso daí. Ó. Então, esse gráfico está falando o quê? Que o móvel está em uma velocidade v, ele vai contra o sentido da trajetória. Quando chegar nesse ponto, ele para, depois ele volta no sentido da trajetória. Professor, a gente não entendeu, foi nada. Simples. Imagine que a trajetória é aqui, ó. A trajetória é isso aqui, ó.
A trajetória é para cá. A gente está bem aqui. Então, a gente sai dessa posição aqui, ó, posição P1, vem para cá. Quando chega na posição P2, aqui, ó, essa velocidade é a velocidade inicial. É essa daqui. Quando chega na posição P2, é aqui, ó. Quando a velocidade é zero. Tudo bem? Aí quando chega nessa posição P2, o que ele faz? Ele volta de novo ali. Eu até exemplifiquei errado, mas eu vou... Aí volta para cá. Então o que aconteceu? Estava aqui, veio contra o sentido da trajetória, parou e voltou a favor do sentido da trajetória. Eu não sei se isso ficou claro aí, ó. Vocês vão pegar isso como base e depois vocês têm que passar as dúvidas que vocês vão ter. Espaço para de vocês, ela me comunica. Vai ter que dar uma firmada agora. Eu tive um tempo mais organizando as coisas todas aí, está dando muito trabalho. Vocês têm que pensar que está dando muito trabalho para todo mundo. Eu estou encarando isso de frente. Eu espero que vocês encarem também. Tá beleza? Então, daqui a pouco a gente continua de novo aí. Valeu. Galera, vamos lá, continuando de novo aí, ó. Continuando com o movimento uniformemente variado. O estudo da velocidade, né? Na verdade, o estudo da equação da velocidade. Anteriormente, a gente estudou dois tipos de diagramas, né? Dois tipos de gráficos. Vocês repararam que foi um assim, quando a velocidade inicial foi antes do eixo do tempo, e o outro foi esse assim, com a velocidade inicial abaixo do eixo do tempo. Os outros dois casos são esse aqui, ó. Quando a velocidade inicial está nessa posição, não, no tempo t0, a velocidade diminui. Quando chegar nesse tempo t1, a velocidade vai ser nula. Desculpa. A velocidade vai ser nula. É isso aqui, ó. Nesse tempo bem aqui, ó. E no tempo t2, a velocidade vai ser uma velocidade final v. A interpretação física é da mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? A gente sai de uma velocidade v, o carro vem freando, né? Quando chegar em T1, o carro parou e depois o carro volta a acelerar de novo. É isso que acontece. A gente vai ter essa situação e vai ter essa situação aqui. Nesse caso, se o carro não para, né? Aí tem duas situações que a gente vai ter que ter bem atenção agora. Tá buscando as maneiras mais fáceis de passar isso para vocês, galera. A equação é essa daqui, ó. Velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e vezes o tempo. Quando a aceleração for positiva, eles vão dizer que o movimento vai ser acelerado. Quando a velocidade for negativa, ele vai dizer que o movimento é retardado. Retardado. Então, quando a velocidade positiva, acelerado, né? Vai embora. Quando a velocidade é negativa, ele vai retardando o movimento. Isso quer dizer, ele vai parando o movimento, né? Movimento retardado. Né? Você vai parando, né? Então, olha só, outra maneira de tentar visualizar isso. Vamos analisar agora aqui, a gente, bem aqui, ó. Vou pegar um trem aqui. Aqui, ó. Vocês sabem, se eu soltar isso aqui, cai com tudo, né? Vai cair. Bom, o que faz a tampa do pincel cair é a aceleração da gravidade. Todos vocês sabem disso, né?
A aceleração da gravidade é aquilo que faz a gente ficar preso aqui, ó, na superfície. Então, a aceleração da gravidade, ela tem um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas nos livros didáticos, para efeito de aprendizagem, a gente sempre usa 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é a aceleração da gravidade. Então, para a gente tentar entender essa parte de acelerado e retardado, aqui, ó, se eu pegar esse pincel e largar, ele vai a favor da aceleração da gravidade. Então, para baixo, a gravidade vai ser positiva. Então, nesse caso aqui, movimento acelerado. Vem embora. Até chegar, por exemplo, aqui na superfície, uma velocidade V qualquer. Isso aí é uma situação. Agora, a gente pode ter outra situação. Qual é a outra situação? Bom, supor que a gente tem aqui, ó, está na superfície, tá? Isso aqui é a superfície, e a gente tem um foguete. E esse foguete vai ser disparado com uma velocidade inicial V0. Esse foguete vai. Quando chegar numa determinada altura, vocês concordam comigo que ele pega, ele para um pouquinho, depois ele vai ter que voltar. Então, o que acontece? Quando esse foguete vai indo, ele está diminuindo a velocidade. Então, vai chegar uma certa altura aqui, que a gente vai estudar isso depois, vai chegar numa certa altura, que essa velocidade aqui ela vai ser nula. Então, ele foi movimento retardado, a velocidade zerou, e ó, a velocidade zerou, e depois o que acontece? Ele volta a favor da velocidade, o movimento acelerado. Então, ele sobe o movimento retardado, para e depois volta com o movimento acelerado. Então, quando ele vai com o movimento retardado, o sinal da aceleração vai ser negativo. E quando ele volta, o movimento acelerado, o sinal da aceleração vai ser positivo. Era isso que eu tinha que passar para vocês. Era essa análise aqui e esse exemplo aqui. Esse aqui é o exemplo mais clássico que a gente tem para tentar explicar essa questão. Quando o móvel está acelerado, não? Eu saltar aqui, ele vem com tudo para baixo, a favor da aceleração. E quando ele vai subindo, ele vai freando, porque ele vai parando. Então, ele vai retardando, né, o movimento. Para e depois retorna. Tudo bem? Então, aqui, a gente finaliza essa parte da equação da velocidade do movimento uniformemente variado. Agora, na próxima sessão, a gente vai estudar a equação do espaço. Um pouco mais complicada, mas a gente vai para cima. Até daqui a pouco.